Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Bruno e nesse vídeo eu vou fazer a resolução de uma lista só com exercícios sobre a Era Vargas, tá? De 1930 a 1945, que é um daqueles assuntos clássicos de vestibular e que vira e mexe algum aluno durante a aula me pergunta se é fato que todo vestibular sempre cai questão da Era Vargas, se não cai na primeira fase, cai na segunda fase, todo ano cai no Enem. É um desses assuntos que o pessoal considera assim quase que obrigatório para o vestibular. E de fato, pessoal, é um assunto que tem grande incidência, tá? A gente nunca pode dizer que um determinado tema, ele é quase que obrigatório, ele é recorrente no vestibular, tá? Então, assim, aparece, se não aparecer na Unesp, aparece na Unicamp, se não aparecer esse ano, aparece ano que vem. Então, é um desses assuntos que, obviamente, você não pode deixar de revisar, porque a gente vai ver aqui na resolução dessas questões que ele aparece de diferentes formas em todos os grandes vestibulares e no Enem, e existe sim uma reincidência de você ter questão, às vezes, no mesmo vestibular em anos seguidos. Então, vamos lá para a resolução, que é isso que importa, tá? Então, primeira questão aqui é do Enem 2010, tá? A solução militar da crise política gerada pela sucessão do presidente Washington Luiz, 1929-30, provoca profunda ruptura institucional no país. Deposto o presidente, o governo provisório, 1930-34, precisa administrar as diferenças entre as correntes políticas integrantes da composição vitoriosa, herdeira da Aliança Liberal. Bom, aqui na primeira questão, a gente até está colocando, ela tem ordem cronológica, tá? Ela trata ali do momento da chamada Revolução de 30, né? Da chegada do Vargas à presidência. Só para lembrar, né? O Getúlio Vargas era o candidato da oposição ao candidato apoiado pelo presidente Washington Luiz, né? Que era o Júlio Prestes. Ele é derrotado nas eleições, porém, né, a Aliança Liberal, que era esse grupo que apoiava o Vargas, acaba chegando ao poder por meio de um golpe militar, né? Os militares ali, herdeiros do tenentismo, aproveitam a ocasião, né, para pôr fim à República Oligárquica, partindo de um argumento até plausível, né, de que as eleições desse período eram todas fraudadas. O que não quer dizer, galera, que o Getúlio Vargas, caso tivesse vencido a eleição, teria feito isso também de maneira lícita, né? Não podemos esquecer que o Getúlio Vargas teve apoio de vários grupos agrários do Brasil, né? Ele propriamente era um representante de parte da elite gaúcha, que também recorria ao voto de cabresto, a outras manipulações muito típicas da República Velha. Mas vamos olhar aqui a questão. No contexto histórico da crise da Primeira República, verifica-se uma divisão no movimento tenentista. A atuação dos integrantes do movimento liderado por Juarez Távora, os chamados liberais nos anos 30, deve ser entendida como, né? Então, esses militares que levam Vargas à presidência, né, herdeiros ali do tenentismo, um movimento que surgiu na década de 20. A aliança com os cafeicultores paulistas em defesa de novas eleições. Mas não poderia ser porque os cafeicultores paulistas eram apoiadores da candidatura do Júlio Prestes. E os cafeicultores paulistas se declaravam vitoriosos da eleição, tanto que isso, em parte, explica a oposição forte ao governo Vargas e depois o movimento paulista em 32. B. Retorno aos quartéis diante da desilusão com a política da Revolução de 30. Não, os militares não retornaram aos quartéis, eles continuaram muito atuantes na vida política brasileira, inclusive o Juarez Távora foi candidato à presidência, né? Várias pessoas oriundas ali do movimento tenentista foram agentes políticos importantíssimos, não só no período do Vargas, mas depois na chamada República Populista. C. Compromisso político institucional com o governo provisório de Vargas. Aí pode ser, uma vez que eles apoiaram. Adesão ao socialismo, reforçada pelo exemplo do ex-tenente Luiz Carlos Prestes. Não, só que o Juarez Távora não é um adepto do socialismo, tá? De fato, o Luiz Carlos Prestes tem suas origens políticas ali no tenentismo, mas ele se afasta do que predominou entre os tenentes, né, que era
até um conservadorismo em termos de sociedade capitalista e tal, né? Eles queriam acabar era com o modelo oligárquico, mas eles não queriam uma revolução mais profunda das estruturas sociais, por exemplo. E apoio ao governo provisório em defesa da descentralização do poder político. Mas aí não poderia ser, por quê? Porque descentralização do poder político seria mais autonomia aos estados, que era justamente uma das marcas do coronelismo, tá? O que vai acontecer então aqui é o compromisso com o governo Vargas, então é a alternativa C, e a gente tem que lembrar que eles apoiavam a extrema centralização do poder político. Basta a gente lembrar que o Vargas, apesar de ter tido 3 fases de governo, né, o governo provisório, o governo constitucional democrático e o Estado Novo, ele basicamente de 30 até 45 é um político extremamente centralizador, autoritário, tá? Então, quer dizer, características muito mais próximas de um regime ditatorial do que de um regime de descentralização do poder, tá? Então, aqui a alternativa correta era a alternativa C. E aqui a segunda questão da nossa lista, né? Nos primeiros anos do governo Vargas, organizações operárias sob controle das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro do sindicato reconhecido pelo governo. Tá, isso aqui está no livro do Boris Fausto, né, que é um dos grandes historiadores que centrava ali suas pesquisas no entendimento da política da era Vargas, né? Bom, ele fala aqui do movimento operário, né, que existia ali um enquadramento dos sindicatos pelo Estado, e no texto ele menciona o seguinte, né, que para você ter acesso a certas questões, né, você tinha que ser membro do sindicato reconhecido pelo Estado, ou seja, aquela ideia do Vargas condicionar os trabalhadores a serem membros de sindicatos que ele controlava, afastando assim a influência dos grupos de esquerda. Tá? Então, no contexto histórico retratado no texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada a. Pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas, não porque o governo Vargas era anticomunista. B. Por um diálogo democraticamente constituído. Também complicado, né? Porque se ele está condicionando você a ser parte de um grupo específico, isso não é lá muito democrático, né? Pelas benesses sociais do getulismo. O que são benesses? São aquelas dádivas, né? Aquela ideia de que o governo dá coisas para você, né? Meio aquele espírito do pai dos pobres, né? Pode ser. Pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Opa, olha o vínculo. Você quer ter férias, você quer pedir direitos na Justiça do Trabalho, você tinha que ser do sindicato controlado pelo Estado, tutelado pelo Estado. Então aqui a alternativa D é mais completa. E por uma legislação construída consensualmente, também não é bem a questão. Por quê? Porque não havia consenso, havia simplesmente uma decisão do Estado. Tá? Não havia muita negociação para isso. Então aqui a alternativa D. Ainda no Enem 2017, vamos aqui ao terceiro exercício da lista. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões, através de mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Esse exercício, esse texto aqui é sensacional pelo seguinte: ele explica o vínculo entre política de massa e propaganda política, e a partir dessa citação aqui do ministro da propaganda nazista, né, o Joseph Goebbels, é interessantíssimo, porque o objetivo, então, da comunicação das massas não é expressar ideias complexas, é motivar uma
empolgação, é motivar a adesão, é mexer com o emocional das pessoas, né? O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, que já é o período entre 37 e 45, período mais ditatorial, né? Sendo fundamental a propaganda política na medida que visava conquistar o apoio popular à legitimação do novo governo. Parece ser, né? Obter o apoio, obter aquele... chamar as massas a apoiar o regime, né? Ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. Só que, pera lá, se é um governo autoritário, ele não está chamando as pessoas a participarem das decisões políticas, uma vez que elas não serão consultadas. Aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. Só que repara a fala do Goebbels, não é para dizer nada. É meramente para gerar envolvimento, para gerar carisma, para gerar empolgação. Estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil, mas aí não seria o Estado Novo, porque é um regime ditatorial. E a ideia é controle pelo Estado dos meios de comunicação, não a democratização dos mesmos. E aí, alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. Mas aí, de novo, o item E se aproximaria muito também daquilo que já está descartado no item C. Então, aqui seria a alternativa A mesmo, né? Mobilizar a população para obter o máximo de apoio. Era essa a ideia. Aqui a questão do Enem 2018, né? Tem duas imagens ali do Getúlio Vargas com estudantes, bandeirinha do Brasil, né? Aquela coisa bem caricatural, né? Essa imagem foi impressa em cartilha escolar, né? Durante a vigência do Estado Novo, 37 a 45, com o intuito de A. Destacar a sabedoria inata do líder governamental. Tipo, Vargas é o poço de sabedoria, fonte de todo conhecimento. Atender à necessidade familiar da obediência infantil. Tipo, a ideia aqui é manter as crianças obedientes. Parece estar todas hipnotizadas, né? Ali em torno da figura do Vargas. C. Promover desenvolvimento consistente das atitudes solidárias. Ele está fazendo um ato de solidariedade ali? Ou é simplesmente culto à figura do líder, né? Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. O que é carismático? É isso do grande líder, se colocar, de ser um objeto de adoração, né? De ser ali o centro das atenções, né? Então, seria esse aqui, né? É a figura do Vargas como objeto de culto. Algo que depois a gente vai falar que é típico, por exemplo, do messianismo político brasileiro, né? Essa ideia do grande líder, né? Daquele que vai resolver tudo, aquele que é o pai dos pobres, né? E aí, estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. Então, também não é essa a proposta, né? Que a proposta é meramente uma exaltação da figura do presidente. Então, item D, esse exercício aqui, então é um exercício bem tranquilo do Enem. E aqui uma dica. Como se trata de um vestibular estadual paulista, tá? Unesp, FUVEST e Unicamp, e obviamente as demais provas feitas pela Fundação VUNESP, aí para o pessoal de medicina está prestando Santa Casa, está prestando Einstein, outras que são feitas pela VUNESP, é comum nos vestibulares paulistas ter muito mais menção ao movimento de 32 do que, por exemplo, se você pegar vestibulares de outros estados ou mesmo a prova do Enem. Então está lá, em cartaz alusivo à Revolução de 32, continha a mensagem: você tem um dever a cumprir, que conclamava. Ou seja, você tem um dever a cumprir, é uma coisa impositiva, tá? Isso era vinculado aqui em São Paulo durante o movimento de 32 contra o Vargas. Então vamos ver. Aos gaúchos, em defesa do governo Vargas, ameaçado pelas forças separatistas dos estados, não era nem esse o contexto, não é um movimento separatista, tá? E isso não era, né? Se alguém chama de Revolução de 32, já é um indicativo de que estamos falando de um paulista. Por quê? Porque fora de São Paulo é muito mais comum chamar de Revolução Paulista. Mencionar que era de São Paulo, né? Ou Revolta Paulista, às vezes aparece. Os paulistas e habitantes do estado de São Paulo, a luta pela constitucionalização do país. Pode ser porque o movimento de 32 ele tem caráter ambíguo. Por um lado, se queria derrubar o governo Getúlio Vargas, o que era interesse da elite paulista.
mas haviam grupos que queriam, na verdade, uma reforma do Estado. A partir do fim da República Oligárquica, a necessidade de se substituir a Constituição de 1891 por uma nova Constituição. Então, tinha o viés constitucionalista, tanto que a forma como se refere a esse movimento aqui em São Paulo, né? Valoriza-se muito mais o aspecto constitucionalista, que de fato foi vitorioso, do que a tentativa frustrada de derrubar o Vargas. Então pode ser. C. Jovens a ingressarem na Força Expedicionária Brasileira na luta contra o nazifascismo. Só que a Força Expedicionária Brasileira, né, a Segunda Guerra Mundial, não existia ainda. A guerra só começa em 39. O Brasil só entra depois de 42, inclusive. Operários à mobilização pela legislação trabalhista, cujo projeto fora vetado. Também não. E empresários a defender a livre iniciativa, ameaçada pela Aliança Liberal. Mas, bom, se era uma aliança liberal, defenderia livre iniciativa, que é um aspecto econômico liberal, né? O que se espera. Então aqui, alternativa B, tá? Exercício também bem tranquilo. FUVEST 2012, aí o pessoal que considera FUVEST o grande bicho papão, vamos fazer um FUVEST 2012, já um exercício com uma certa idade, mas o formato é exatamente o mesmo ainda, né? O estado de compromisso, expressão do reajuste nas relações internas das classes dominantes, corresponde, por outro lado, a uma nova forma de Estado, que se caracteriza pela maior centralização e intervencionismo ampliado e não restrito apenas à área do café. O estabelecimento de uma certa racionalização no uso de algumas fontes fundamentais de riqueza pelo capitalismo internacional. Boris Fausto, né, o seu livro Revolução de 30, segundo texto, o estado de compromisso. Então ele está querendo saber o que significa este contexto. Vamos lá. Significou o quê? A retomada do comando político pela elite cafeicultora? Não, Vargas chegou e pôs fim ao período oligárquico, então não pode ser o item A. Ao primeiro momento de intervenção governamental na economia brasileira? Opa, olha um grande alerta. No texto mesmo aqui ele fala de intervencionismo ampliado e não restrito apenas ao café. Então, vamos lá. No Brasil, o Estado sempre interferiu na economia com maior ou menor grau. Mas na República Velha, que é o que a gente tem que fazer o paralelo aqui, havia sim convênio de Taubaté, aquelas formas do governo brasileiro ajudar, vamos dizer assim, né? Na verdade era dar privilégio, né? A elite cafeeira. Então não é o primeiro, nem será o último momento de intervenção governamental na economia. Reorientação da política econômica com maior presença do Estado na economia. Pode ser maior presença na economia, é uma outra situação. O Vargas, de fato, ampliou a participação do Estado na economia. D. Esforço de eliminar problemas sociais internos gerados pelo capitalismo internacional. Pode ser, mas não é bem isso que o texto fala, né? E a ampla democratização das relações políticas, trabalhistas e sociais, não, porque o Getúlio Vargas não vai implementar um sistema democrático de gestão do Estado, né? Então é uma reorientação da política econômica, maior presença do Estado na economia. Por quê? Porque o Getúlio Vargas vai, inclusive, iniciar todo um projeto de industrialização do país, que vai contar com muito capital estatal. Tá? Só um outro detalhe aqui, falando propriamente do estado de compromisso, né? É aquela ideia de que o Estado ele precisa se comprometer com diferentes setores da sociedade. Não havia mais um único setor dominante, como na época da elite agrária cafeeira. Agora o Vargas vai, ao mesmo tempo, negociar com elites agrárias, mas também com setores urbanos, com a classe média, com setores que queriam desenvolvimento industrial, com outros segmentos da sociedade, da economia. Então, ele amplia as suas bases de apoio, mas isso não quer dizer que se torne um Estado realmente democrático. Bom, exercício 2009 da FUVEST, primeira fase também. Em certo sentido, existe uma doutrina da chantagem, subjacente à maneira pela qual o padrão getuliano de desenvolvimento econômico foi posto em prática no Brasil. Isso é, jogava-se com os interesses de outras nações relativamente ao Brasil,
procurando obter melhores condições econômicas e políticas. Na defesa de uma política econômica nacionalista, já foi dito que Getúlio Vargas conseguiu a instalação da usina siderúrgica de Volta Redonda, iniciada em 1943, devido a um jogo hábil com os Estados Unidos da América do Norte e a Alemanha. De fato, foram os Estados Unidos que financiaram o empreendimento. Segundo alguns intérpretes desse acontecimento, teria sido esse o preço do alinhamento do Brasil ao lado dessa nação e, portanto, dos aliados. Entretanto, alguns documentos revelam que a usina se achava na pauta das conversações germano-brasileiras em 43. Bom, aqui o texto do Otávio Ianni, né, vai dizer basicamente o seguinte, que o Getúlio Vargas, no contexto ali da Segunda Guerra Mundial, passou um tempo numa certa neutralidade, né? O Brasil é neutro até 43, porque o Brasil negociava tanto com os Estados Unidos como com a Alemanha. Mais uma vez que esses dois países estavam em guerra, o Brasil teve que tomar lado e jogou, né, esse apoio de forma a obter alguma vantagem. Então, por exemplo, a CSN, ela de fato ela é financiada com capital americano, mas o Brasil estava ali também jogando a proposta para a Alemanha. Então, né, era meio que aquilo, quem desse mais levava, né? E o Brasil era uma questão estratégica de localização, né? Porque o Rio Grande do Norte é próximo da costa da África, né? O ponto mais estreito do Oceano Atlântico, o que permitia voos transatlânticos mais tranquilos, né? Para abastecimento de tropas, deslocamento de equipamentos, de tropas. Então, interessava, né, aos países ali envolvidos na guerra, sobretudo nas operações no norte da África, né? Então, vamos lá às alternativas, né? Em relação ao texto acima, deve-se indicar como incorreta, ou seja, aqui é para marcar a incorreta, coisa que não é muito comum mais nos vestibulares, né? O presidente Getúlio Vargas negociava com os Estados Unidos e a Alemanha para obter financiamento para a siderúrgica brasileira. Correto, galera, então não é para marcar esse. Tome cuidado quando tem isso aqui. Muita gente, tá certo, isso aqui já marca e vai embora, tá? Errou. B. Obtenção de vantagens econômicas e políticas para o Brasil significava defesa de uma política econômica nacionalista. Pode ser, é isso que ele está fazendo, né? A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial significou a aceitação do envolvimento dos Estados Unidos em questões ligadas à economia brasileira. Sim, né? Participação deles aqui. Os alemães negociavam com o Brasil o financiamento da usina siderúrgica de Volta Redonda durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, a guerra começou em 39, em 43. O Brasil não tinha interesses no governo Vargas em negociar com países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, pois sua política era nacionalista. Não, galera, mas o Brasil faz uma política nacionalista no sentido da criação de empresas nacionais. Mas o Brasil não é isolado do resto do mundo, até porque o Brasil, nesse contexto, dependia de importação de tecnologias, de recursos. O Brasil exportava café, outros produtos agrícolas. Então, o Brasil era um país que tinha relações internacionais. Inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, essas relações foram bastante lucrativas para o Brasil, né? O Brasil exportou muita matéria-prima para os Estados Unidos. Essas negociações foram bastante positivas para a economia brasileira. Então, aqui o item E, tá? Ele tinha sim relações com os países. Federal do Rio Grande do Sul 2017, olha aí, vamos sair do eixo São Paulo e Enem, né? Fazer uns vestibulares de outros estados que também são muito interessantes. Também nos momentos históricos de transição, como o nosso, não é tão difícil, talvez, combater os inimigos, como desvendá-los de modo que não só para as pessoas, mas ainda para os estados, o fato de fixar um inimigo é tão importante como para os doentes o diagnóstico de um mal obscuro. Né? Então, aqui um texto cheio de metáforas, né? Mas olha lá, educação e comunismo, né? O ardil totalitário e imaginário político no Brasil dos anos 30. Sim, pessoal, por quê? Porque o comunismo era para a era Vargas, né, o grande inimigo. Embora ainda não fosse um momento de Guerra Fria, mas o anticomunismo nos anos 30 já era fortíssimo no Ocidente, né?
O comunismo que fazia para a década de 30 o efeito que fez depois para os anos da Guerra Fria, durante a ditadura militar, e que faz hoje, né, para uma parcela significativa da população, né, o comunismo, o grande velho do saco, né, da classe média brasileira, né, porque as pessoas têm uma ideia muito delirante, né, do que é o comunismo e, mais do que isso, né, da real possibilidade, né, do Brasil vir a ser um regime socialista, né, que dirá uma revolução comunista. O segmento faz menção ao contexto político e social dos anos 30. Assinale a alternativa correta sobre este período. Então vamos lá. A conjuntura de crise econômica e de perseguições políticas foi decisiva para o esvaziamento da atividade artística e cultural do período, causada pela arregimentação de intelectuais aos postos de propaganda do governo. Mas vamos lá, conjuntura de crise, ok, crise de 29, Grande Depressão, perseguições políticas você tem, né, e o campo das artes sempre é visado para isso, né, mas esvaziamento da atividade artística e cultural, pô, anos 30, você tem a era do rádio no Brasil, as cantoras e cantores do rádio, o teatro radiofônico, né, então acho que seja muito boa essa daqui não. B. As forças políticas organizadas em torno da Aliança Liberal, após o esvaziamento completo do movimento tenentista, tornaram-se cada vez mais coesas em prol do Pacto Federativo, que permitiu ampla autonomia para as oligarquias regionais. Opa, mas ampla autonomia para as elites regionais é o oposto da política centralizadora do Vargas, né? Então isso daqui não faz o menor sentido. Tá? Esses grupos oriundos do tenentismo continuaram aliados ao Vargas e defendiam centralização política. Então tá errada a B. Getúlio Vargas angariou forte simpatia popular ao proporcionar a modernização do setor produtivo por meio de medidas de flexibilização das leis trabalhistas e desregulamentação das relações de trabalho. Não, galera, aqui é flexibilização da legislação trabalhista e desregulamentação, isso é típico do neoliberalismo, né, dos anos 90 em diante no Brasil, não da era Vargas, que regrou as relações de trabalho, né, que criou a CLT depois, né, a legislação trabalhista ali das décadas de 30 e 40. Então, não. O golpe de Estado de 37 consolidou a criação de um governo constitucional marcado pelo liberalismo econômico, fortalecimento do poder legislativo e manutenção dos direitos civis. Também não, por quê? Porque 37 é o golpe do Estado Novo, que vai enfraquecer o legislativo, né? O Vargas passa a ser o legislativo, ele passa a fazer as leis, ele passa a dominar o Estado, é uma ditadura bem caricatural, então está errado. E o E, na década de 30, foi marcada pela violenta oposição ao comunismo, ok, encarado como inimigo da pátria. Oposição essa que contou ainda com o apoio de movimentos de caráter fascista, como a Ação Integralista Brasileira. Aí sim, pessoal, né, a grande questão do anticomunismo no Brasil, que leva, né, ao aparecimento de movimentos fascistas como o integralismo, que era um reflexo, né, dessa política polarizada dos anos 30, né, em que o liberalismo era tido como um regime fracassado, e aí você tinha, né, o fascismo como uma solução ali para grupos conservadores, né, grupos de extrema direita, que viam ali na falência da sociedade capitalista liberal um risco, né, para a implantação de regimes comunistas, regimes socialistas, né, e depois a chegada a um comunismo. Então, aqui o item E é o correto, tá? Então, bom exercício da Federal do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, e aqui vamos à parte dissertativa da nossa lista, né? Começando por um exercício da Unicamp 2013, só lembrando que em 2013 a primeira fase da Unicamp já era no formato teste, então aqui nós estamos falando de um exercício da prova de segunda fase, né? Em janeiro de 1932, o aniversário de São Paulo foi comemorado com um enorme comício na Praça da Sé. A multidão empunhava bandeiras do estado de São Paulo, além de cartazes com palavra de ordens. Tudo pelo Brasil, tudo por São Paulo. Abaixo a ditadura,
ou ainda Constituição é ordem e justiça, né? Um texto, né, da Ika Stan Cohen, quando perder é vencer, né? Por causa daquela ideia, né? O movimento de 32 não chegou ao seu resultado inicialmente desejado, que era o fim do governo Vargas, mas conseguiu ali forçar a adoção de uma constituinte que gerou a Constituição de 34. Aponte aspectos que contribuíram para a tensão entre o governo Vargas e o Estado de São Paulo em 32. Bom, vamos lá. Dois aspectos. Primeiro, a chegada de Getúlio Vargas à presidência representou o fim do domínio da oligarquia paulista no poder. Vamos lembrar que o candidato eleito em 1930 havia sido o paulista Júlio Prestes. Então, o movimento que leva o Vargas ao poder tira da presidência um paulista. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que é importantíssimo. O governo Vargas nomeou interventores para os estados. Ou seja, o cargo de governador do estado deixava de ser uma escolha das elites estaduais e passava a ser uma escolha do presidente da República, o que novamente afetava os interesses da oligarquia paulista. Por isso, a forte oposição dela ao Vargas, tá? Então tinha que colocar esses dois elementos. B. Explique por que a Constituinte era uma reivindicação dos paulistas. Bom, aí você pode considerar duas coisas. Primeiro, né, havia em São Paulo, mesmo sendo o Estado que dominava, né, a política das oligarquias, havia aqui em São Paulo, obviamente, né, grupos liberais que eram contrários à república oligárquica e queriam, né, uma reformulação da Constituição, introdução, por exemplo, do voto secreto. Em 32 nós vamos introduzir o voto feminino, embora não obrigatório. Então havia. Mas a principal característica, né, desse vínculo entre o movimento de 32 e o movimento constitucionalista é que você tinha o desejo de uma Constituição para colocar regras, limites ao governo Vargas e, principalmente, estabelecer um prazo para a realização de novas eleições, porque assim você encerraria o ciclo do Vargas no poder e, nessas eleições, a oligarquia paulista, a elite paulista, tentaria voltar pela via eleitoral. Tá? Então você também pode considerar esse argumento para explicar por que a reivindicação de uma constituinte era uma parte ali do movimento paulista de 32. Unicamp 2014, olha lá, pessoal, uma questão de Era Vargas que caiu na Unicamp em 2013 e caiu em 2014 também. Só que aqui abordando uma temática que a Unicamp gosta muito, que é a questão de gênero. Então essa questão vai tratar da Lei Orgânica do Ensino Secundário, de 9 de abril de 1942, naquilo que diz sobre a educação das mulheres. Então tá lá. 1. É recomendável que a educação secundária das mulheres se faça em estabelecimentos de ensino de exclusiva presença feminina, ou seja, aquilo que se convencionou chamar de escola das moças, né? Apenas mulheres, instituições completamente femininas, o que já indica que o tipo de educação que será destinado às mulheres será diferente da educação voltada para os homens. 2. Inclui-se-á na terceira e quarta série do curso ginasial e em todas as séries dos cursos clássico e científico, a disciplina de economia doméstica. Bom, clássico e científico eram as vertentes que você podia escolher no ensino médio. O clássico mais voltado para as ciências humanas, o científico com mais ênfase nas ciências exatas. Tá? 3. A orientação metodológica dos programas terá em mira a natureza da personalidade feminina, bem como a missão da mulher dentro do lar. Olha lá, né? Justificando, então, por que mulheres aprendem uma coisa e homens aprendem outra, porque é da natureza feminina ser diferente e porque a mulher tem uma missão, né? Ela tem uma funcionalidade dentro do lar. Olha que coisa, né? Parece obra ministra Damares, né? Logo, logo ela propõe a volta disso daqui, né? Cite duas mudanças na legislação que afetaram a condição feminina no Brasil nas décadas de 30 e 40. Bom, primeiro,
E mais importante, a partir de 32, as mulheres passam a votar no Brasil. E nós temos a questão da regulamentação do trabalho, que inclui regras específicas para o trabalho feminino, tá? Então, você podia mencionar aí a lei eleitoral e a legislação trabalhista. B. Qual o papel desejado para a mulher durante o Estado Novo, 1937 a 45? Bom, aqui é o famoso bela, recatada e do lar, né? Esperava-se que a mulher, né, tivesse ali uma certa escolaridade, mas o princípio fundamental, né, para essa sociedade era que as mulheres fossem cuidadoras da família, mães, né, esposas, né, quer dizer, cuidasse ali da economia doméstica. Então aqui você tem uma coisa curiosa, né, porque ao mesmo tempo que você propõe o ensino secundário para as mulheres, o voto feminino, que parecem avanços sociais importantes, você tem do outro lado estruturas extremamente conservadoras na organização social, né? Então, a mulher tem que casar, ter filhos, cuidar do marido, cuidar da casa. O modelo ideal de família é a família em que a mulher não trabalha, né? Inclusive isso é percebido pelos homens, né, como uma questão até de poder, né? O cara que pode manter a casa não precisa que a mulher trabalhe, né? A mulher trabalhar para ajudar no lar é visto até como um demérito para o homem nesse tipo de sociedade extremamente machista, né? E, por outro lado, submete as mulheres a uma dependência do marido, obviamente, né? Isso reforça relações de poder. Então, aqui você tinha que falar disso, né? De que o papel da mulher era basicamente, né, a frase imortalizada pela primeira-dama Marcela Temer na entrevista, na matéria da Veja, né? Bela, recatada e do lar, né? Era esse o ideal. Unicamp 2020, só lembrando que essa questão aqui é do campo interdisciplinar, então ela foi aplicada a todos os candidatos que fizeram segunda fase Unicamp 2020, tá? Ela não é uma questão exclusiva dos candidatos que fizeram a prova de História. Até hoje, a formação das classes médias esteve ligada à expansão da indústria e à elevação de seus níveis de produtividade. Historicamente, a indústria permitiu estruturar a representação política e social das categorias mais desfavorecidas da população em torno dos interesses que afetavam as grandes massas de trabalhadores. Já no contexto atual, marcado por um mundo menos industrializado e orientado para uma economia em que os serviços tendem a ser mais fragmentados, frequentemente artesanais ou informais, os interesses comuns dos trabalhadores são evidentemente muito mais difíceis de emergir, considerando este quadro a desindustrialização prematura dos países do hemisfério sul. Com exceção do leste asiático, não é muito favorável a uma consolidação democrática. Então vamos lá. Com base no texto e seus conhecimentos, responda as questões. A. Que decreto-lei garantiu os principais direitos trabalhistas da era Vargas e por que a menor presença de uma classe trabalhadora na indústria enfraquece processos democráticos na contemporaneidade? Bom, então tem duas partes aqui. Primeira parte, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho de 1943. É isso. Tá? Se você for olhar por aí, resolução de cursinho, não sei o que, tem um número do decreto-lei. Galera, o corretor lá, o examinador, não pode esperar que você saiba citar um número de lei de cabeça, né? Então vamos parar com loucura, tá? CLT, é essa a resposta. O resto é firula, o resto não faz sentido, tá? Ninguém vai colocar. Mas o que é importante aqui é a segunda parte da pergunta, né? Por que menor presença de classe trabalhadora na indústria enfraquece processos democráticos? Galera, isso está aqui. Ó, isso está aqui. Opa, cadê aqui? Vou grifar que só precisa. Tá aqui na primeira parte. Que é o seguinte. Vamos pensar na representatividade política da classe trabalhadora. Isso sempre se deu pelo cara se identificar com uma determinada categoria profissional e se vincular a um sindicato. Então, eu sou metalúrgico, eu sou bancário,
Eu sou professor, no meu caso, Bruno, sou professor. Agora, hoje, você tem essa fragmentação do mercado de trabalho, essa precarização do trabalhador, onde o cara ele não faz parte de um grupo. Na verdade, o que a gente tem hoje, inclusive, que é muito grave, que tem a ver com a uberização, né, com essa coisa, é você não fazer parte de uma categoria profissional que se articula, é você meio que concorrer contra outros trabalhadores. Então, isso ao invés de levar a um movimento de luta por direitos comuns, isso leva a uma competição. E isso enfraquece a representação política desses grupos. Óbvio que isso também não é necessariamente verdade, né? Porque a gente tem hoje grupos que estão se organizando de trabalhadores, né? Os entregadores, os motoboys, né? Até os motoristas de aplicativo. Alguns deles têm se organizado sim, né? Porque perceberam que ficando nesse suposto individualismo que seria vantajoso, na verdade é vantajoso para a empresa que explora o serviço deles, né? Porque eles aí não têm força reivindicatória. Mas é esse processo que aqui a alternativa A, a questão A, quer que você aborde, né? Que esse enfraquecimento, esse esfacelamento das classes trabalhadoras dificulta a organização e a mobilização para reivindicações políticas. E aí a B, indique e explique qual foi a principal mudança estrutural ocorrida na economia brasileira nas últimas décadas. Bom, principal mudança estrutural, aí aqui a gente pode falar dessa questão da desindustrialização, né? Hoje, o peso dos empregos na indústria ele é muito menor do que era há um tempo atrás, né? E aí você tem essa questão decorrente da desindustrialização, que é o quê? Esse aumento do setor de serviços, a precarização desses trabalhadores, né? Uma vez que hoje você tem um incentivo basicamente a todo mundo ser autônomo, né? Então, quer dizer, você precariza as relações de trabalho, isso tem impactos estruturais, isso compromete renda, isso compromete garantias dos trabalhadores, né? Isso enfraquece aquelas estruturas de trabalho típicas de uma sociedade industrial. Belezinha? Um bom exercício, né? Ainda mais pensando que ele era aplicado a todos os candidatos. Exercício bem famoso já da Unesp 2017, né? Tem lá a tirinha, né? História de um governo, e aí tem um quadrinho para cada ano do governo Vargas de 30 a 37, né? Até o início do Estado Novo, né? O caricaturista Benedito Carneiro Bastos Barreto Belmonte publicou no jornal paulistano Folha da Noite essas caricaturas de Vargas. Elas retratam as reações do governo, né, de Getúlio, as condições históricas de cada ano do seu governo, de 30 a 37. Escolha 2 quadrinhos, cite um momento histórico, cada um representa, explica as razões das reações emocionais de Vargas. Bom, vamos lá, né? Pessoal, aqui você tem alguns que chamam mais atenção, né? Então a gente poderia, por exemplo, 30, falar da chegada do Vargas à presidência, né? Por isso que ele está ali animadão, né? Está ali feliz. 31, duvido que algum candidato tenha assinalado algo, mas é o início do governo dele, ele ainda contava com grande apoio, né? Estava naquele momento inicial. 32, esse sim muita gente deve ter colocado, né? Ele está ali com um olhar de desconfiança por conta do movimento paulista, né? A tentativa de derrubar o Vargas. 33 e 34, ele está ali tranquilo, tá ali feliz também, por quê? Porque venceu o movimento de 32, em 34 nós temos a nova Constituição, né, da era Vargas, a Constituição Democrática, então você poderia associar ali. 35 é o governo democrático do Vargas, né, ele é mantido na presidência. 36 ele já tá ali com um cara de poucos amigos, por quê? Em 35 acontece a Intentona Comunista, né, um pequeno movimento de viés socialista que tinha ali a pretensão de derrubar o Vargas. Né? 36 o Brasil já é governado sob estado de sítio, ou seja, há um endurecimento do regime rumo a uma ditadura que é efetivada em 37 com o golpe do Estado Novo. Então, eu acho que assim, por uma certa lógica, as pessoas que responderam esse vestibular
Marcariam 30, início do governo Vargas, 32 associando ao movimento paulista, 34 associando à Constituição Democrática e 37 já associando ao Estado Novo, né? Seria ali o mais lógico de se fazer, tá? Mas é uma questão aí que quase todo material didático traz essa questão, né? Uma questão bem interessante até para a gente revisar esse período do governo Vargas. Bom, e aqui o exercício da UERJ 2017 de Era Vargas, né? Um exercício que traz ali uma imagem de 4 selos comemorativos, né? O primeiro ali, o verdinho, Vitória dos Aliados na Segunda Guerra Mundial, um selo de 1945. Ao lado, né, ali um selo avermelhado, né? Participação da FEB na Segunda Guerra Mundial, 45, né? É um detalhe interessante, né? Aqui nós temos o V, né? Ali da vitória, né? Esse símbolo aqui, né? A5, é porque o Brasil ele é incorporado, né? No exército americano, no 5º exército dos Estados Unidos. E aqui o símbolo da cobra fumando, né? Que era o logotipo da Força Expedicionária Brasileira, né? Então ali um selo cheio de simbolismos, né? Esse primeiro aqui tem a linha, né, de rota que se fazia entre os Estados Unidos e Natal, né, e de Natal para a África, né, o chamado trampolim da vitória. O selo cinza, né, de 46 é um selo comemorativo da nova Constituição, né, que sucede a Constituição de 37 do Estado Novo, que é uma Constituição democrática importante. E o último selo, né, o selo azulado, visita do presidente norte-americano Harry Truman ao Brasil em 47. Né? O Truman, que era o vice-presidente do Roosevelt, assumiu antes da guerra realmente acabar, porque o Roosevelt faleceu. Né? Então o Truman herdou ali a presidência. Então aí selos, né, dos Correios Brasileiros. Então vamos lá. Os selos postais reproduzidos acima marcam acontecimentos relevantes para a sociedade brasileira em um momento de transformações internacionais relacionadas à Segunda Guerra Mundial, 39 a 45, e seus desdobramentos. Tendo em vista essa guerra e suas consequências, representada por meio dos selos, indique 2 motivos para o apoio do governo do Brasil aos aliados. Em seguida, 2 mudanças na vida política brasileira, associada aos efeitos deste conflito internacional. Então vamos lá, primeira parte, né? 2 motivos para o apoio do governo do Brasil aos aliados. Bom, primeira questão, a gente pode falar da manutenção das relações comerciais com os Estados Unidos, né, o que era do interesse brasileiro. Você também pode dizer que manter as relações comerciais com a Alemanha, embora fosse desejo de algumas pessoas no Brasil, seria muito mais complicado, né, pelo fato do comércio com os Estados Unidos ser um comércio que não passa por uma zona de guerra. E manter, por exemplo, relações com a Alemanha seria bastante complicado. Então, primeiro, essa questão da opção entre Estados Unidos ao invés da Alemanha, né? E aí a questão realmente, né, das vantagens comerciais oferecidas pelos Estados Unidos, né? A possibilidade de financiar a CSN, o interesse dos Estados Unidos também, né, em usar a base aérea de Natal, né? O fato do Brasil também usar essa participação na guerra para modernizar o seu exército por meio da participação. Por quê? Porque a Força Expedicionária Brasileira ela vai receber equipamentos similares, né, equipamentos iguais ao que o exército dos Estados Unidos usava. Então, quer dizer, foi uma forma também de modernizar o equipamento das nossas Forças Armadas. Então, bons interesses aí do governo Vargas. Agora, ele pede para você citar 2 mudanças na vida política brasileira. Então, vamos lá. Constituição de 46. Então, a gente já pode falar que no pós-guerra houve pressões para a saída do Vargas da presidência, ou seja, para o fim da ditadura do Estado Novo. Por quê? Porque o Brasil se aliou aos Estados Unidos, que tem um discurso democratizante, né,
para combater ditaduras fascistas na Europa. Então é incondizente, né, o governo brasileiro permanecer no formato de uma ditadura que muito se assemelha às ditaduras fascistas. Então, primeiro ponto, redemocratização no Brasil, a partir do fim do Estado Novo, retirada do Vargas da presidência. Constituição de 46, né, representa isso, e podemos falar também de um alinhamento do Brasil aos Estados Unidos já no pós-guerra, ou seja, já no início ali da Guerra Fria, representado pela visita do Truman, né, ao país. E aí você poderia lembrar que isso implica também no anticomunismo do governo brasileiro, né? A gente vai ter depois ali já no governo Dutra, né, que é quando o Truman veio ao Brasil, o fechamento do Partido Comunista Brasileiro, embora a Constituição fosse democrática e prezasse pela existência de múltiplos partidos. Beleza? Então, acho que dessa forma você consegue associar cada um dos selos, né? Era isso que o vestibular da Unesp queria, que você fizesse referências diretas a eles. Mas uma questão aqui bem interessante, tá? Da segunda fase da UERJ. Bom, pessoal, e aqui uma questão da primeira fase da UERJ 2011, tá? Que eu coloquei mais aqui para a gente comentar o assunto, mais do que a questão em si, que é uma questão até bem tranquila, tá? A Avenida Presidente Vargas, inaugurada 7 de setembro de 44, existe graças à demolição de 500 edificações nas quadras compreendidas entre a Rua General Câmara e a Rua São Pedro. Essas duas ruas passaram a constituir as pistas laterais, lado ímpar e par, respectivamente, enquanto a pista central ocupa o lugar das quadras demolidas. E aí aqui você tem uma foto, né, da Avenida Presidente Vargas. Então, só para que você compreenda, né, essa área aqui central era aonde você tinha construções, quadras, tá? Apenas aqui essa parte bem rente aos prédios e essa daqui eram ruas que já existiam. Mas o interessante aqui são dois elementos, né? Primeiro, né, inaugurada em 7 de setembro de 44, ou seja, né, a avenida é inaugurada no feriado de 7 de setembro, então quer dizer, você já transforma a inauguração numa festa cívica, e o fato dela se chamar Avenida Presidente Vargas, quer dizer, o Vargas era o presidente em exercício e recebe uma homenagem, né, por parte da Prefeitura do Rio. Por quê? Porque você lendo aqui o enunciado, né, você chega no seguinte, só vou tirar aqui essa coisa laranja. A abertura da Avenida Presidente Vargas foi uma das principais obras realizadas na cidade do Rio de Janeiro durante a gestão do prefeito Henrique Dodsworth, 1937 a 45. Ou seja, né, a gestão dele coincide com o período do Estado Novo, então, né, ele era um cara ali colocado pelo Vargas para ser prefeito da cidade, né? No contexto da época, essa obra tinha como principal objetivo, então vamos lá, a valorização imobiliária de regiões favelizadas. Mas, pessoal, isso aqui é o centro do Rio de Janeiro, não é uma região de favela. Dá para ver na imagem, não há favelas. Há inclusive prédios, né, de grande porte. Então, não. B. Integração das redes rodoviária e ferroviária urbanas. Então, você até pode falar, pô, mas tem a Central do Brasil ali, que é a estação de trem e tal, se você lembrar disso, né? Se você não é do Rio de Janeiro, é mais difícil você fazer essa associação. Mas não é isso. Não é esse o objetivo da obra. Ampliação dos acessos entre as zonas central e norte do Rio de Janeiro. Você tinha que lembrar que isso daqui é no centro do Rio e leva para algum lugar, né? E a D, modernização da infraestrutura habitacional da área portuária. Mas não é uma modernização de habitação. Então sobrava ali o item C, que obviamente para quem não é do Rio de Janeiro é um pouco complicado, né? Mas vamos lembrar que é um vestibular de uma universidade estadual. As universidades estaduais muitas vezes fazem esse tipo de bairrismo, né? A Unesp faz isso em São Paulo, a UEL faz isso no Paraná, a UERJ faz isso no Rio de Janeiro, tá? Mas aqui o mais interessante é a gente comentar aqui o nível, né, de exposição da figura do Vargas, né, de autorreferência, né? Quer dizer,
o cara inaugurar uma avenida com o nome dele na cidade que era a capital do país durante o seu governo, né? Quer dizer, aquela ideia da valorização da figura do Vargas, né? Isso que é mais interessante para efeito de estudo. Bom, o RG 2018, vamos lá. O trabalhador brasileiro nunca me decepcionou. Diligente, apto a aprender e a executar com enorme facilidade, sabe ser também bom patriota. A essas disposições, o governo responde com uma política trabalhista que não divide, não discrimina, mas ao contrário, congrega a todos, conciliando interesses no plano superior do engrandecimento nacional. À medida que impulsionamos as forças da produção para favorecer o progresso geral e unificar economicamente o país, organizamos o trabalho, disciplinamo-lo sem compressões inúteis, afastando a luta de classes e estabelecendo as verdadeiras bases da justiça social. A ampliação e o reforçamento das leis de previdência são, para nós, uma preocupação constante. Este sentido de aperfeiçoamento se patenteia nas seguintes leis, recentemente elaboradas e sujeitas agora à revisão final para promulgação. Consolidação das leis do trabalho, lei orgânica da Previdência Social e salário adicional para a indústria. Discurso de Getúlio Vargas, pronunciado no dia 1º de maio de 43, tá? Então, isso aqui é um pronunciamento do Vargas, né? Era muito comum, né, ele fazer esses anúncios de novas legislações no 1º de maio. O governo Getúlio Vargas, 30 a 45, realizou muitas vezes comemorações públicas e pronunciamentos do 1º de maio. A foto e o trecho do discurso proferido pelo então presidente, relativo a essas comemorações, possibilitam compreender alguns dos objetivos centrais da política trabalhista estabelecida. Esses objetivos viabilizaram os seguintes resultados. Bom, vamos lá, colocarei aqui a foto, né, na edição. A foto mostra pessoas desfilando, né, nesse 1º de maio com uma foto do Vargas, né? Isso é uma foto bastante emblemática desse tipo de manifestação. Então vamos às alternativas. A. Controle dos lucros empresariais e redistribuição de renda. Galera, ele não está falando nada disso. Isso daqui você até poderia associar, por exemplo, à proposta de lei de lucros extraordinários, que é feita no 2º período de governo Vargas, entre 51 e 54, mas não tem nada a ver com isso aqui. B. Garantia da regularidade da remuneração e erradicação da informalidade laboral. Muita gente marcaria a alternativa B, pelo seguinte: se a gente pensar na carteira de trabalho, de fato, você combate a informalidade no mercado de trabalho e você estabelece pelo contrato de trabalho uma regularidade de remuneração. A pessoa tem que receber todo mês. A grande questão é que a CLT basicamente se aplicou a trabalhadores urbanos. No campo, a informalidade imperava, né? Os boias frias. Então, assim, é muito ilusório achar que a criação da carteira de trabalho, que a lei trabalhista do Vargas da década de 40, fez com que o trabalho formalizado predominasse sobre o trabalho informal. Então, não pode ser essa. Inclusive, várias categorias, né, até hoje são completamente informais, né? Construção civil, há um predomínio da informalidade, os trabalhadores domésticos, né? Os prestadores de serviço, de modo geral, predomina-se a informalidade, né? Então, é essa questão. C. Universalização da assistência hospitalar e promoção do acesso à educação pública, mas as leis ali mencionadas não falam absolutamente nada de educação e saúde públicas. E a D. Regulação estatal dos sindicatos, concessão de benefícios para o operariado urbano. Por que isso? Porque na consolidação das leis do trabalho, nós já vimos isso aqui em outras questões da lista, se fala da questão dos sindicatos e aqui você tem, ó, uma menção a um salário específico para a indústria. Sem contar que a Previdência Social, ou seja, as leis de aposentadoria, só se aplicavam aos trabalhadores urbanos. A aposentadoria para trabalhador rural, pessoal, é um negócio muito recente, tá? Então, por isso que a alternativa é D, mas é muito compreensível se você assinalou aí na sua lista a alternativa B,
tá? É uma confusão muito comum, tá? Muita gente ali no dia da aplicação da UERJ também cometeu esse equívoco, tá? Então, questão até bem difícil, mas interessante para a gente compreender aí os elementos da política trabalhista do Vargas. Bom, pessoal, e aqui o último exercício da nossa lista para terminar um FUVEST 2019, segunda fase, exercício dissertativo. Observe com atenção as duas imagens que remetem à propaganda política da era Vargas e responda ao que se pede. Bom, aí nós temos aqui os dois cartazes, tá? Nós vamos falar deles aqui durante a resolução. Aponte um elemento formal de mobilização comum aos dois cartazes. Bom, você pode olhar e ver que basicamente os dois cartazes são a mesma coisa. No primeiro, você tem um dever a cumprir, né? Aí a bandeira de São Paulo e um soldado apontando. No segundo, o Brasil precisa de você, com uma estética da ação integralista brasileira. Elemento formal. Uso do imperativo. Você precisa, você tem que fazer isso. Né? É uma mensagem direta, né? Uma mensagem no imperativo e direta. Segundo, o viés militarizado, né? A ideia de que você tem que se mobilizar no sentido também de pegar em armas. Tá? A ideia do pertencimento a um grupo. No primeiro, a bandeira do Estado de São Paulo, então a mensagem direcionada ao paulista. No segundo, o símbolo da ação integralista brasileira, o movimento fascista. Ou seja, aquele apelo de salvação da pátria, de salvação da nação por meio de um governo autoritário. Então, são os elementos de mobilização que você poderia apontar. B. Identifique os dois movimentos políticos representados. Bom, o primeiro, né, o movimento paulista de 32, né, você vê ali a bandeira do Estado de São Paulo. O segundo, a ação integralista brasileira, né, um movimento de inspiração fascista que defendia uma ditadura totalitária no Brasil. Tá? C. Mencione um traço político convergente e outro divergente entre as plataformas destes projetos políticos. Bom, vamos lá. Convergente. Os dois movimentos, tá, pretendiam salvar o país, né, politicamente. O primeiro, salvar com relação de impedir que a era Vargas virasse um movimento autoritário. O segundo, né, um salvacionismo pela via fascista, ou seja, combater o comunismo, combater a democracia liberal frágil, esse tipo de coisa. Então, o elemento militarista e salvacionista é comum a ambos. Um divergente. O movimento de 32 culminou com a Constituição de 34, né, uma Constituição que tinha ali um texto democrático. Já o movimento ligado à ação integralista brasileira defende uma ditadura totalitária, ou seja, né, um sistema autoritário, um sistema de um único líder, de um único grupo, de uma única ideologia, né, e a eliminação daqueles que pensam de forma diferente. Então, nisso eles são bem diferenciados, embora haja traços comuns que inclusive explica essa semelhança dos cartazes, né? O movimento integralista ele é criado depois da Revolução de 32, depois do movimento paulista de 32, e tem vários membros em comum, tá? Porque uma parcela do pessoal ali envolvido no movimento de 32 desejava, na verdade, substituir o Vargas e criar uma forma de Estado muito mais centralizada, até muito mais autoritária, até do que o governo Vargas, né? Então, tinha essa situação também. Mas era isso que você tinha que considerar aqui nessa questão da FUVEST. E, pessoal, se você viu até aqui, deixa aí o like. E aqui ao lado eu vou deixar o link para outras listas e outras resoluções que vão ajudar no seu estudo. Belezinha? Então, um abraço e até o próximo.